Graça e paz, pessoal. Como vão vocês? Eu estou abrindo aqui um projeto, vamos dizer assim, para tentar de alguma maneira ajudar os irmãos em geral a respeito de uma lacuna que a gente tem percebido e Deus tem me incomodado em relação a isso, que é a questão do ensino. A gente percebe que as igrejas hoje elas investem bastante, né, na questão dos eventos, nas questões do próprio manutenção do culto, né, o culto em si é uma questão que eu não vou tratar especificamente aqui, mas no culto acaba não sendo um momento muito adequado para o ensino mais didático, puxando aquilo que é uma base da nossa formação lá atrás, escola dominical, catecismo, essas coisas todas. Então eu vejo que quando a gente ensina a palavra, e se ela não for fundamentada nessa base aí, acaba ficando alguns pontos pelo caminho e o povo acaba crescendo sem aquela firmeza na rocha. Então a Bíblia mesmo coloca essas exemplificações para a gente de que a casa construída numa base sem o alicerce não vai ter fundamento suficiente para as tempestades. E a gente está chegando, né, numa fase em que as tempestades elas estão muito aí na iminência. Então eu acho importante a gente voltar o estudo um pouco mais dedicado para essa questão da didática e dos conceitos básicos da Bíblia, o pecado, quem é Deus, qual a figura do Espírito Santo, Jesus Cristo, quem é esse cara, qual que é a relação que a gente pode ter e deve ter com ele e também com os outros três da Trindade, né? Jesus, o Filho, Deus, o Pai e o Espírito Santo, que é a testemunha que está conosco hoje. Então é importantíssimo que a gente estabeleça esses critérios, a gente acessar essas verdades. Por quê? Porque se a gente não fundamenta o básico, que é a leitura da palavra, a oração, a vida devocional, só o alimento domingo no púlpito ele fica muito raso, vamos dizer, muito insuficiente. Eu vi um garoto este dia lançar uma ideia de uma profecia, né? Eu não sou descrente das profecias para o tempo de hoje. Deus ele faz no tempo que ele acha que ele tem que fazer e ele tem a soberania e a autoridade para fazer. E o garoto falava que haveria um saculejo a respeito do fundamento que está sendo ensinado. Profundidade, raiz, né, verdade, ou né, ele até usa essa expressão lá no pronunciamento que ele faz. Ele via várias garrafas de leite, dizendo que os adultos, né, gente bruta, gente grande, gente saudável, foi perdendo força porque está sendo alimentado com leite. A gente sabe que o leite ele não vai alimentar você durante o dia inteiro para um trabalho na construção. Igual tá os caras ali fora, mexendo na trator, máquina, ferramenta. Não vai. E se você é do trabalho intelectual, a mesma coisa também. Eu estou aqui uma hora ou outra, eu vou precisar fazer um alimento, buscar alguma coisa. Então, a palavra ela é assim também, né? Então, quando passa, né, o jovem ali, no nosso contexto lá atrás, quando o jovem passava pela classe do catecismo, catecúmenos, né, a gente chamava, na igreja católica normalmente o pessoal fala do catecismo, né, a formação deles lá. Então o que? Isso é importante, porque ali você vai entender os conceitos básicos e aprende também a ter continuidade. Você vai aprender a ter continuidade naquilo que precisa ser fundamentado para você como sendo uma verdade. Dentro desses fundamentos, um que é importantíssimo, eu vou começar um pouquinho a respeito dele, mas depois eu vou gradativamente fazendo perguntas por perguntas lá no breve catecismo, e aí vou dar uma explanação mais inicial também a respeito do que é esse breve catecismo. Mas um fundamento importante que eu vejo é o fundamento lá das bem-aventuranças. Puxando as bem-aventuranças, a gente puxa um outro canal aqui para os Salmos. O Salmo 1 começa falando a respeito de um homem bem-aventurado. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é um ponto. Quando ele não se baseia nisso, ele baseia numa outra verdade. Porque ele busca a meditação dele na lei do Senhor.
nessa lei, ele fica ali, né, buscando o seu trabalho, o seu entendimento, o seu conhecimento, de dia e de noite. Ou seja, você está aqui, né, no nosso momento devocional, você está se fundamentando na palavra. Mas a partir do momento que você vai para a rua, no trânsito, no seu trabalho, em todas as outras relações sociais que você estabeleça, você tem que continuar vigiando esses mesmos fundamentos. Porque isso é o que acontece quando você conjuga o livro de Salmos, que talvez seja um pouco mais didático, e o livro de Provérbios, que ele é um pouco mais prático, você entende? Então, quando o livro de Salmos, lá no capítulo 1, fala essa bem-aventurança a respeito desse homem, tem alguns fundamentos na palavra que você vai buscar se enriquecer, né, se fortalecer nele ali, para você crescer diante disso. Aí eu vou mostrar para vocês um exemplo, não é me gabando, não é mais como exercício prático que eu fiz. Tá aí, ó, vou virar assim de cabeça para baixo mesmo, para você entender. Quando fala de meditar nessa lei do Senhor, a lei do Senhor é a palavra de Deus, é a Bíblia. E há um capítulo na Bíblia que ele é especificamente para tratar a respeito dessa relação sua com o livro. Esse livro sagrado que nós temos como base aqui da nossa fé, da nossa devoção. Então, quando eu falo da Bíblia, eu posso agora fundamentar essa bem-aventurança também lá na leitura da Bíblia, Salmo 119. Só que aí a galera olha para o Salmo 119 e já pensa, não vou ler. É muito grande, eu não sei o que, são quase 180 versículos. Deixa eu voltar aqui no final, ó. São quase 180. Eu estou mostrando por quê? Porque eu precisava estudar o inglês. São 176 versículos. Estudar o inglês, algumas palavras, algumas coisas, expressões, né, conjugação verbal. Então eu falei assim, cara, eu vou fazer duas coisas ao mesmo tempo. Vou escrever a Bíblia, né, o Salmo 119. Então fica aí um incentivo para você. Se você tem preguiça de ler o Salmo 119, transforma num exercício prático. Você quer aprender o italiano, quer aprender o inglês, quer aprender qualquer outra língua, o português, pega aí, escreva o Salmo, vai ali, ó. E aí, depois eu vou dar uma aula mais específica a respeito do Salmo 119, porque ele tem toda uma estrutura. Então, se você enquadra ali, fazer um estudozinho, de 4 em 4, vou até fazer isso com vocês também, didaticamente aí, aqui nesse mesmo veículo nosso aqui. Se você organiza de 4 em 4 versículos, muitas vezes você vai ter o fundamento completo do aprendizado. Se você organiza de 8 em 8, também dá para você fazer o aprendizado completo ali daquela sessão, entende? Então isso é sabedoria, isso é bem-aventurança. Então eu me baseei nesse fundamento que o próprio sábio fala, né, a respeito disso. Provérbios fala, o próprio livro aqui vai falar também, a própria Bíblia no livro de Salmos vai falar. Então eu busquei assim. Já sei um pouquinho em relação ao português, então fui fazer um pouco agora voltado para o inglês. Então eu escrevi, foi gostoso fazer. Não fiz num dia só também, não recomendo a você fazer num dia só. Faça em vários dias, faça em uma sequência aí de um mês, né? E vá organizando aí a sua escrita da Bíblia. Então você vai crescer na linguagem, português, inglês, italiano, sei lá qual seja, e vai crescer também no seu fundamento de entender. Porque quando você só ouve, você aprende num nível. Quando você escreve, você aprende num nível de profundidade ou de elevação maior. Depende de como você quer avaliar isso aí. Então é uma recomendação que eu deixo para você aí. Vamos pensar nisso. Eu vou me basear nos nossos trabalhos, vou me basear no breve catecismo. Vou falar um pouquinho na abertura do próximo vídeo. E vou me basear bastante na leitura dos textos que tem como recomendação lá também. Então espero que seja aprazível para você aprender. Para mim é aprazível ensinar, eu gosto. E é um fundamento. Por que eu gosto? Porque quando eu ensino eu tenho que aprender também. Então não precisa pensar que eu já sei todas as coisas que eu não sei. A gente vai aprendendo juntos aqui, vai compartilhando. E a gente vai estabelecendo ali algumas metas, alguns caminhos para a gente ir fazendo juntos. Espero te abençoar, como eu mesmo também espero ser abençoado. Amém? Deus te abençoe e a gente caminha junto por aqui.